A minha entrevistada de hoje é a Bárbara Breda, diretora executiva do IBDA. IBDA significa Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. E o tema da minha entrevista com a Bárbara é Desafios Jurídicos no Agronegócio Brasileiro em Debate. Oi, Bárbara, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde, Divino. É um prazer estar aqui com você. Eu estou bem, falando aqui do interior do estado de São Paulo. É um prazer falar com você, falar com todo mundo aqui. E vamos ter muito papo aí para colocar em dia. Eu tenho certeza que teremos sim, vai ser muito boa essa prosa, porque eu tenho percebido que cada dia mais o direito está presente no agronegócio, né? A quantidade de advogados, por exemplo, especializados em direito do agronegócio que eu tenho entrevistado aqui do país inteiro é muito grande, temas, cada um com um tema relevante. E hoje a gente vai falar a respeito do congresso que vai acontecer e os temas, né? E eu já gostaria que você, Bárbara, falasse um pouco do seu trabalho, você já falou que está no interior de São Paulo, como é que você chegou aí como diretora executiva do IBDA? Perfeito, Divino. Olha, eu sempre falo aqui para todo mundo que me pergunta que o agro me encontrou, né? Então, eu tive muita sorte ao longo da minha caminhada aqui, da minha trajetória, de conhecer pessoas excelentes e pessoas que estavam dispostas a me deixar florescer. O Dr. Buranello fez muito isso comigo, toda, né, a equipe aqui do IBDA. Cheguei no IBDA quando era só mato, né? Fui a nossa primeira estagiária aqui e desde que eu entrei no IBDA no final de 2019, a gente tem crescido muito, a gente tem conseguido trazer bastante foco, especialmente nessa questão jurídica e multidisciplinar, né, de direito e economia para o setor. Então, o IBDA começou como um sonho do Buranello, que queria concentrar, né, dar uma formatação aos trabalhos que ele já fazia, que ele já desenvolvia há muito, em termos acadêmicos, mas mais do que formatá-los, criar realmente uma moldura em que outras pessoas pudessem trabalhar e outras pessoas pudessem contribuir para o desenvolvimento do sistema jurídico, né, do agronegócio brasileiro. E aí, então, comecei como uma mera estagiária no final de 2019, fui trabalhando com o Buranello incansavelmente, né, durante esses quase 5 anos, a gente faz 5 anos esse ano, e fui desenvolvendo muitas atividades aqui, mais vocacionadas mesmo para a questão de dirigência da instituição, a questão acadêmica, né? O IBDA tem muito isso, esse desenvolvimento acadêmico, essa busca pelo desenvolvimento educacional e por levar uma análise mais fundamentada, né, as questões jurídicas. Então, tentar pegar aquilo que a gente vê acontecendo e vem sendo muito falado na mídia, ou até mesmo pelos poderes, né, pelos três poderes, e tentar desmistificar isso e passar para a população, passar para as pessoas de uma forma geral, de uma forma mais simples e aprazível. Então, é isso, eu trabalho com um pouco de tudo, digamos assim. Trabalho na escrita, com a instituição, com a organização do Congresso, que é o grande mote aqui da nossa discussão, mas faço um pouco de tudo hoje em dia, faço essa parte do executivo mesmo, que não só coloca o terno, mas que põe a mão na massa também. O que é esse Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio? Perfeito, Divino. O CBDA, né, a gente chama de CBDA aqui, a gente está indo para a quarta edição dele e, na verdade, é um evento anual, que a gente tem o nosso principal evento do ano. E ele tem como objetivo realmente concretizar tanto esse trabalho que a gente faz ao longo dos anos, como essa questão necessária de trazermos uma interlocução entre os três poderes, né? Então, nesse congresso, a gente faz um dia inteiro de debate, um dia inteiro de discussões, pega os tópicos mais quentes, os tópicos mais debatidos e que precisam ser tratados com uma cautela e que precisam ser tratados por especialistas, tentando sempre unir muito a participação dos três poderes, né? Que a gente entende que é totalmente necessário para a gente ter um bom funcionamento do setor como um todo, e aqui falando do setor econômico, né?
Então, o CBDA, ele é uma formatação em um dia, de uma forma um pouco mais concisa, digamos assim, em painéis que tratam os temas principais com os grandes nomes para tratar dos temas e dos assuntos. Nós estamos num momento de muitas mudanças geopolíticas e também vários desafios ambientais. Então, o produtor rural tem vivido, né, isso no dia a dia. E esse é um assunto recorrente aqui, inclusive. Qual a importância dessa quarta edição do CBDA nesse momento de mudanças geopolíticas e de desafios ambientais? O CBDA, ele vem sempre num momento que a gente julga muito oportuno, né? No começo do ano é um momento em que a gente tem muita dúvida, a gente tem muita discussão, a gente, em especial esse ano, a gente tem muitas questões pipocando na mídia. E o objetivo aqui do CBDA é realmente trazer um repositório de conteúdo que todo mundo pode assistir, né, pelo meio online, gratuito, mas trazer tanto um repositório de conteúdo, como trazer uma discussão que ela seja muito bem fundamentada, no sentido de trazer uma nova imagem para a narrativa que muitas vezes a gente vê sendo construída na mídia. Né? Nos últimos anos, a gente tem tido um resultado muito positivo em termos de acompanhamento do nosso evento. E muitas vezes acontecem eventos do agro, e aqui, né, olhando para a nossa ótica, que é a questão jurídica que tem, né, se desenvolvido ao longo dos últimos anos, acontecem muitos eventos, mas que, infelizmente, eles não têm tanta adesão do público. Nosso objetivo, então, é tentar trazer um evento que tenha uma base técnica para justamente trazer uma visão mais fundamentada, uma visão de mudança de narrativa ou de perspectiva que traga uma pulguinha na orelha, atrás da orelha ali para os nossos ouvintes e que eles falem, opa, talvez o que eu esteja vendo não é bem assim, ou, olha, tem outras pessoas né, de grande renome aqui, com base em tudo que a gente monta com o nosso conselho curador, essas pessoas estão validando aquilo que eu acho, então eu não estou tão errado, tem um coro para minha voz. O nosso objetivo é esse, assim, trazer um coro diferente ou um coro a maior para a voz do agro e aqui pensando sobre a ótica jurídica e econômica mesmo do setor. Um debate relativamente novo, mas que tem repercutido muito, tem tido muita reverberação, é a questão da regulamentação do FIAGRO, né? Muita gente nem entende ainda bem o que é o FIAGRO. Esse debate sobre a regulamentação do FIAGRO, ele pode impactar o agronegócio e o mercado de capitais. Vocês vão abordar esses temas no Congresso? Com certeza, acho que assim, né? Mercado de capitais é uma coisa que a gente fala muito aqui dentro do IBDA. A gente já tem uma cartilha, vou dar um spoiler, a gente já está lançando uma segunda edição de cartilha também que trata sobre os FIAGROS. E a gente vai ter um primeiro painel do nosso evento, logo depois, né, a fala de abertura e a palestra inaugural, a gente vai ter um painel dedicado a falar do mercado de capitais, cujo enfoque principal são os FIAGROS. Porque, de fato, ele é o principal instrumento que surgiu nos últimos anos, né? Os títulos do agro já estão completando aí 20 anos e a CPR 30, e o FIAGRO, ele é novinho, né? Ele surgiu nos últimos anos, ele surgiu em 2021, e agora a CVM vai regulamentar, né? Precisa trazer uma norma definitiva para os FIAGROS, a gente já viu acabar a consulta pública, o prazo, então agora a gente está esperando o regulador trazer uma norma definitiva, né? E justamente a gente vai ter o regulador falando nesse painel, a gente vai ter representante da CVM conosco, a gente vai ter representante da Ambima, representante do mercado conosco. Então, é um momento oportuno, é um tema que a gente precisa tratar, porque a gente precisa observar realmente essas novas formas de financiamento do setor, talvez dar uma saída para o produtor no sentido de não depender tanto do crédito, né, de origem pública. A gente sabe que está pressionado, que não tem recurso suficiente, que não vai ter recurso suficiente. Então, a gente precisa explorar essas novas fontes e realmente tentar trazer de uma forma que não fique só ali na Faria Lima, que a gente brinca aqui em São Paulo, né? Não ficar só na instituição padrão dos mercados de capitais, nos escritórios de advocacia. A gente precisa levar isso para o campo. Não adianta ficar falando de um mecanismo que é para o produtor, que é para o agronegócio,
só para quem já usa, né, o mercado financeiro, o mercado de capitais. Então, a gente vai tratar dos FIAGROS. Claro, né, o objetivo do IBDA sempre é tentar trazer de uma forma mais palatável para todo mundo. Então, a gente vai ter esse cuidado no Congresso também de tirar o juridiquês, de mostrar melhor como esse instrumento funciona e ver realmente, né, qual é a perspectiva do nosso regulador, qual é a opinião da CVM, como o mercado tem se comportado, como o mercado está vendo essa nova regulação e ver se a gente consegue dar um passo ainda maior, né, no financiamento privado do setor. Bárbara, ainda ontem eu tinha uma discussão aqui com uma outra advogada, por sinal, por coincidência, a respeito da questão da propriedade rural, dos contratos agrários. Esse é um tema recorrente hoje, né? Inclusive devido à quantidade de invasões que aconteceu no ano passado. Esse é um outro tema que vai estar presente nesse congresso? Sim, a gente vai falar no painel 2 desse tema. Acho que também é um tema que não tem como a gente fugir, né? Não tem como a gente não tratar dele. A gente tenta olhar muito, e aqui é uma função do IBDA mesmo, a gente analisar essa questão sob a ótica da segurança jurídica, né? É algo que a gente espera, é algo que a gente almeja criar uma segurança jurídica maior para a produção, para o cumprimento dos contratos, até para a cessão, né, de crédito para a percepção, captação dos investimentos. Então, a gente vai tratar desse tema assim, não teria como não. É justamente essa questão do direito de propriedade, a segurança jurídica e o cumprimento dos contratos agrários, né? A gente tem tanto contrato que é estabelecido, a gente tem modalidades específicas de contrato para o produtor rural. E a gente sabe que um dos principais ativos do produtor é a terra que ele utiliza, né? Então, se a gente não tem certeza, se a gente corre risco de invasões, se a gente vive nessa situação de extrema insegurança, prejudica a produção, prejudica a perspectiva do produtor, prejudica, né, o que ele vai colocar na terra, o que ele não vai, vou investir mais, não vou, e se amanhã eu perder. Então, a gente precisa tratar disso e a gente precisa observar como todo mundo está vendo isso. Então, seja a visão dos advogados, seja uma visão de mercado mesmo, a gente vai ter, né, o pessoal da Séries Investimento falando conosco, como que eles do mercado, né, que oferecem, que fazem essa parte do financiamento, como eles estão vendo isso. A gente tem pessoal do Lima Júnior, então a gente tem muita percepção aqui, né, para analisar com base nesse conhecimento, né, desse conhecimento tão diverso dos nossos painelistas, para tentar entender qual é o melhor caminho para a gente seguir, né? Discutimos marco temporal, seja por meio de decisão judicial, seja por meio de lei, mas e agora? A gente precisa ver como que isso vai ficar daqui para frente. A gente vai voltar a discutir isso? Quais são os impactos disso? Então, tem que ter, né? O sistema ele tem que ter um espaço especial, acho, na discussão do agro no geral, e não seria diferente dentro do nosso Congresso. A gente vive falando aqui que o agro, ele é uma empresa a céu aberto. Muita gente não entende isso, né? O que quer dizer o agro ser uma empresa a céu aberto? É diferente, por exemplo, de uma indústria, é diferente do comércio, que você tem uma portinha ali, você abre e fecha, você tem horário para começar, horário para terminar, tem o feriado que não trabalha, tem o final de semana. O agro não. Trabalha em momentos específicos e que muitas vezes são diferentes, né, de uma empresa convencional. Aliás, muitas vezes, não sempre é diferente de uma empresa convencional, e tem as questões de risco, que são também as questões climáticas, né? Então, você já abordou aí a questão do crédito, que muitas vezes ele é escasso, né? Então, é um negócio de risco que tem escassez de crédito e muitos produtores estão pedindo recuperação judicial. Porque querem? Não, porque não tem opção, né? Chegaram num ponto, ninguém quer pedir recuperação judicial, né? Quando a pessoa chega nesse ponto é porque ele não vê saída mais. E vocês vão ter um ponto de destaque para isso no Congresso, né? Trata aí, já começando o período da tarde, né, do nosso Congresso, a gente vai tratar do tema tanto de gestão de risco, né, quanto a recuperação judicial. A gente tem tido um boom de RJs, a mídia inteira está noticiando isso.
Então, a gente vai trazer aí a visão do mercado, a gente vai trazer uma visão jurídica sobre, né, se efetivamente a RJ é uma saída eficaz ou não, entender como as RJs estão se comportando, entender sobre a visão também do judiciário, como elas podem ser utilizadas ou não, se é o mecanismo correto, para qual momento a RJ é o melhor mecanismo, se não existe uma outra forma de renegociação de dívidas, e dar um olhar também especial para a questão do risco. Né? A gente fala, é uma atividade, uma indústria a céu aberto, como você bem falou, e eu acho que isso é uma frase que significa muito bem o nosso agro. Mas tudo começa na gestão de risco. Né? Então, claro, existem situações climáticas que afetam o setor, mas a gente precisa ter, talvez, uma educação melhor no nosso país com o produtor e mostrar para o produtor como ele pode gerir melhor esse risco para evitar que ele tenha que chegar no pedido de RJ, para evitar que ele tenha uma perda tão grande financeira, perdas de safra por, né, questões climáticas vão acontecer, mas existem mecanismos para tentar, se não mitigar o prejuízo, diminuí-lo. Então, isso vai ser um tema, com certeza, que vai ser tratado, e também se alinha muito à discussão de fiagros, né? Ao longo do dia, a gente vai ver que tudo um pouco se complementa. Porque quando a gente fala de fiagro, ali o pessoal Pinheiro Neto também vai trazer, enfim, os fiagros, eles são instrumentos para a gente trazer crédito de médio e longo prazo. O produtor, ele precisa começar a ter essa visão, né, da produção, e da sua gestão de médio e longo prazo. Isso ajudaria muito o produtor rural, e a gente vê que tem tido um movimento de profissionalização cada vez maior do nosso setor. O Brasil precisa do agro, né? A gente precisa partir dessa premissa, o Brasil precisa do agro, e a gente precisa de um agro saudável, de um agro que funciona, de um agro com cada vez menos prejuízo e cada vez menos riscos. Vamos tentar manter esse risco mais naquilo que a gente não consegue controlar, né? Que são os fenômenos da natureza. O resto, crédito, negociação de dívida, renegociação, o que depende das pessoas, a gente precisa tentar mitigar esses prejuízos. Então, a gente vai debater isso, sim, a gente vai trazer a percepção do judiciário, a percepção do mercado, a percepção de instituição financeira também sobre essas RJs, o que está acontecendo, qual pode ser uma saída, quando esse instrumento deve ser utilizado, quando não, para evitar também que tenha um prejuízo no setor. A gente que é advogado, a gente sabe que nem sempre a RJ é o melhor, né, saída. Às vezes a gente vê produtores mais prejudicando até do que se beneficiando desse pedido, né? E também, gente, entrar no judiciário, muitas vezes abrir um processo, ele é custoso, ele é moroso, ele é dificultoso. Então, tentar entender se a RJ é realmente uma saída, se não é, o que pode ser uma saída. Então, fazer essa discussão, abrir esse ponto de discussão para a gente aqui é muito importante. Para além de tudo isso, nós temos ainda as questões de exigências de mercado e de consumo, né? Uma delas é a transição verde e a bioeconomia, que estão em voga aí, né? Nesse momento, o mundo inteiro discute isso. Quais são os principais instrumentos jurídicos que o Congresso irá discutir para promover essa transição no setor agro brasileiro? A gente tem visto aqui que a questão ambiental, né, bioeconomia, transição verde, neutralidade de carbono, tudo isso está muito em voga. E a gente precisa que esteja, né? Então, o objetivo aqui dos nossos debates também, mais do que só falar sobre crédito de carbono, sobre transação de carbono, é trazer a percepção jurídica de quais são os instrumentos que existem hoje, eles funcionam ou eles não funcionam e como eu posso fazer eles funcionarem, né? A gente tem aí títulos verdes que já têm operado, a gente tem discutido muito compra e venda de crédito de carbono, o setor tem um nível de preservação considerável, né? Que a gente sabe disso, apesar de muitas vezes ser dito o contrário, o nosso setor tem um nível de preservação muito elevado. E a gente trabalha com instrumentos como o pagamento por serviços ambientais, né? Então,
todos esses instrumentos, claro, vão ser tratados, a gente vai falar sobre PSA, a gente vai falar sobre crédito de carbono, a gente vai dar uma visão também sobre esses títulos verdes, mas acho que muito mais do que quais são esses instrumentos, Divino, é a gente trazer como o Brasil está se posicionando lá fora, né? Como que isso pode mudar e qual é a nossa missão aqui, como que a gente pode ajudar para isso mudar, e trazer uma visão de o que está faltando para a gente engrenar tanto nisso. Então, falta uma legislação mais específica para o setor, falta taxonomia. Como que eu meço isso? Né? Como que eu consigo, o produtor rural, eu sei, a gente ouve muito isso, o produtor fala, mas eu preservo, eu faço atividade toda regularzinha, toda bonitinha, eu sei que eu tenho uma adicionalidade ambiental, como que eu consigo comprovar isso? Né? Então, isso é extremamente importante a gente abordar, e é isso que a gente vai trazer. Então, a gente vai ter visão ali de auditoria, por exemplo, trazendo como que é considerada essa adicionalidade ambiental, né? Como que eu posso dizer se um negócio ele é verde, se ele é sustentável, se ele não é? E trazer também a visão dos nossos estudiosos aqui, né? E o pessoal da GV Agro tem desenvolvido um trabalho incrível nisso, né? O Observatório de Bioeconomia vai estar representada ali na pessoa do Daniel Vargas, e trazer muito qual é o papel do Brasil nesse contexto de mudança de chave, né? A gente está passando por uma transição verde no mundo, a gente está mudando a forma, né, de geração de energia, a gente está mudando a forma de produção. Então, como que o Brasil está hoje e qual é o papel que o Brasil pode assumir? Eu tenho a minha opinião que o Brasil ele pode ser um dos maiores protagonistas, se não o maior protagonista, né, nesse ambiente verde, nessa questão da sustentabilidade. Então, é entender como que o Brasil pode se encaixar nisso e muito mostrar que a narrativa que muitas vezes a gente vê aí espalhada, né, não afeta, né, aqui é um ambiente em que a gente tem um carinho pelo agro, mas de forma geral a gente vê uma narrativa que não é tão favorável, que não mostra o nosso lado, o lado do produtor que preserva, do produtor que luta ali no dia a dia para garantir o bom funcionamento da sua atividade econômica, da sua terra da melhor forma possível. Então, o objetivo aqui, e né, os instrumentos que a gente vai trazer são amplos, são vários que existem. A gente até estava brincando que dá para a gente fazer um dia inteiro de evento só falando disso, porque essa questão ambiental é o foco e precisa sim ser o foco, né? E a gente precisa sair desse painel, que digo, muito mais com questionamentos de, ok, e agora? Qual que é o próximo passo que a gente vai dar? Como que a gente vai mudar a nossa imagem? Ou como que eu posso fazer para me certificar, né, de que a minha atividade é ambientalmente positiva, enfim. Esse painel, ele fecha justamente porque ele não encerra o assunto. Ele começa uma discussão que ela é muito maior e que a gente espera aí ter adesão do público, que o público vai acompanhar a gente, que eles sejam chamados a entender melhor a posição do Brasil num contexto mundial, tanto de produção de alimentos, quanto de segurança alimentar, quanto mesmo ambientalmente falando. Vocês vão realizar o evento em São Paulo, mas vai ter também a transmissão virtual, que vai ser gratuita, né? Qual que é a expectativa de alcance, de participação de público, em comparação com as edições anteriores, por exemplo? No presencial aqui, a gente tem um público mais restrito nesse primeiro momento, né? Apesar de ser a quarta edição, é a segunda edição que a gente tem presencial também. Então, a gente vai ter um público ali de 200 pessoas até, mas no online, aí a gente espera ter uma média pelo menos de 7.000 pessoas, tá? Nos últimos anos, a gente conseguiu bater a meta de 5.000. Então, para esse ano, a meta é de 7. Vamos torcer muito para pelo menos essas 7.000 pessoas estarem ali, porque a gente sabe que tem muito conteúdo, que a gente tem muita disposição, né, nossa para fazer o evento, muita disposição dos nossos panelistas, dos nossos patrocinadores para fazer esse evento ser um evento grande, um evento que traga realmente esse apoio para o setor, seja um evento que congrega visões e que traz discussões que precisam ser trazidas e que precisam ter um contexto mais amplo.
né? Como a gente aqui acaba falando de um evento de jurídico, a gente sai, às vezes, um pouco só da bolha do produtor. E é isso que a gente quer. A gente quer sair um pouco, estourar um pouco essa bolha, chamar mais atenção de Brasília, chamar mais atenção dos poderes para a nossa discussão. E é por isso que a gente sempre traz os 3 poderes, porque a gente tem um objetivo desse congresso falar, olhem para esse assunto. Né? Por isso que eu estou dizendo que a gente vai sair com mais pulgas atrás das orelhas e questionamentos. Porque a gente traz pessoas, né, pessoas que têm poder de decisão, para elas olharem para esse assunto e falarem, opa, talvez eu não esteja dando tanta atenção para isso, ou esse é um assunto que precisa ter um direcionamento distinto. Eu tenho certeza que muita gente gostaria de ir para São Paulo, muitos advogados gostariam de ir, mas devido a trabalho e tantas outras coisas, acabam não indo, né? Os interessados, como é que eles podem participar do 4º Congresso Brasileiro do Direito do Agronegócio e qual é a data do evento? Traga aí todas as informações para o pessoal. O evento vai ser no dia 19 de março, é uma terça-feira, tá? Ele vai começar às 9 e termina às 18 horas, então a gente tem o dia inteiro de discussão. Esse evento, para quem não conseguir estar presencialmente conosco, vai ser transmitido pelo canal do YouTube do IBDA, tá? Mas para aqueles que querem já fazer a pré-inscrição, garantir o lembrete, pode entrar no site do Congresso. A gente tem um site específico para o Congresso, que é congressodireitoagro.com.br. Se digitar no Google Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio, vai achar a gente lá. É só fazer a inscrição. A inscrição ela é gratuita para o evento online. E quem fizer a inscrição também recebe um certificado, tá? Por isso que a gente fala sempre que é importante fazer essa inscrição prévia, recebe um certificado para quem é estudante, enfim, é ótimo isso. E todo mundo que estiver assistindo a gente online, por favor, né, a gente sempre fala isso, mande as perguntas, interaja com a gente no chat do YouTube, a gente vai estar vendo as perguntas de vocês, a gente vai repassar para os nossos palestrantes, a gente adora essa participação de vocês, a gente precisa dessa participação de vocês, é um impulsionador, é um motor muito grande para o IBDA, e a gente está sempre aqui aberto a ouvi-los, a discutir com vocês. Então, a gente realmente convida vocês a acompanharem no YouTube, a gente, quem não puder estar presencialmente, e aí vocês têm o dia inteiro para ouvir. Precisar sair um pouquinho, não tem problema, também vai estar gravado, vai ficar no YouTube, para vocês verem quando quiserem, quando puderem. Bárbara, parabéns, sucesso no evento, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso e vocês vão trazer esses temas à luz, o que é muito importante. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, Divino, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui representando o IBDA, espero falar contigo mais vezes. Um abraço. Com certeza, você vai voltar aqui várias vezes. Abraço. Eu conversei com a Bárbara Breda, que é a diretora executiva do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, o IBDA, e nós falamos a respeito dos desafios jurídicos do agronegócio brasileiro, falamos a respeito do Congresso Brasileiro do Agronegócio, que vai acontecer no dia 19 de março. E se você gostou dessa nossa prosa, deixa o gostei para a gente, compartilhe com outras pessoas. Deixa um comentário, que é muito importante, tá bom? E se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.